Salmo 23. Hein? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Convido ainda os amados irmãos para a leitura de um versículo no Evangelho de João, capítulo 17, onde leremos o verso 3. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Convido ainda os amados irmãos para mais um versículo, dessa vez no Evangelho de Mateus, capítulo 12, onde leremos o verso 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Convido a amada congregação para uma breve oração. Por Jesus Cristo, venho vos proclamar que em Belém da Judéia vos nasceu o Salvador. Mas o que significa o nascimento de uma criança há mais de 2000 anos atrás? Para entendermos, temos que considerar alguns aspectos e alguns atributos sobre a vida dessa criança. Essa criança que é o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus que se fez um de nós. O Deus de amor, que veio praticar o amor, o Deus que veio mostrar de fato o amor, o Deus que desceu neste mundo tenebroso, desceu na face do abismo para trazer nos ombros aquele seu que estava perdido, morto em delitos e pecados. E para que conheçamos este Filho de Deus, as Escrituras nos mostram diversas características, aspectos do caráter de Cristo, atributos sobre Cristo. Todos sabem e falam do Cristo amoroso, do Cristo misericordioso, do Cristo salvador. Mas nesta noite eu quero apresentar para os irmãos 3 aspectos, de tantos aspectos que tem, de tantos atributos que formam a personalidade do Filho de Deus que esteve neste mundo para nos salvar. Eu quero mencionar com os irmãos e analisar de forma breve 3 aspectos: o Cristo professor, o Cristo alertador e o Cristo perdoador de pecados. E para que nós possamos, talvez, entender com mais facilidade essas 3 características que pouco são faladas, mas que elas aparecem claramente nas Escrituras, eu quero fazer um paralelo, eu quero fazer uma ilustração, eu quero comparar Cristo com um pai que pastoreia o seu filho. E por isso eu quero voltar ali no Salmo 23, e eu quero fazer este paralelo
fundamentado no Salmo 23. Nós, quando lemos o Salmo 23, nós imaginamos o Deus cuidador, nós imaginamos o próprio Cristo nos pastoreando, e eu quero mudar um pouco essa perspectiva, embora essa perspectiva esteja correta, isso é fato. O Salmo 23 é Cristo nos pastoreando, mas eu quero mudar essa perspectiva como se, eu gostaria que cada um de nós se colocasse no lugar de um pai, e que esteja pastoreando a sua família, pastoreando o seu filho, com as designações que vemos aqui no Salmo 23. E a primeira coisa que eu vejo aqui no Salmo 23 é sobre este sumo pastor, sobre este bom pastor, é o pastor professor, que nós vamos ver nos evangelhos, o Cristo professor. Veja aqui, dos versos 1 ao verso 3 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Imagine um pai que possua todos os recursos do mundo, um pai que ele tenha toda a condição de dar o melhor para o seu filho, e um pai que de fato ame o seu filho. Então é um pai que vai providenciar o melhor alimento para o seu filho, é um pai que vai providenciar as melhores vestes para o seu filho, é um pai amoroso que vai cuidar do seu filho em todos os detalhes, é um pai que vai providenciar não somente o sustento, mas também o lazer, vai providenciar uma boa assistência médica para o seu filho, vai providenciar os melhores brinquedos para o seu filho. Mas imagine que esse pai se recuse a oferecer uma boa instrução para o seu filho. Um pai que se recuse que seu filho obtenha conhecimento, obtenha instrução. Um pai que está disposto a oferecer tudo do bom e do melhor para o seu filho, mas quer manter o seu filho na ignorância. Não quer que o seu filho obtenha conhecimento. Se nós olhássemos um pai assim, qual a avaliação que nós faríamos? Fala, poxa, esse pai ele tem todos os recursos a seu dispor, e de fato ele ama o seu filho e ele quer fazer o melhor para o seu filho, mas por que ele quer manter o seu filho na ignorância? A ignorância com relação ao Cristo, Filho de Deus, significa morte eterna e não vida eterna. Quando nós vimos ali a leitura que fizemos do verso de João capítulo 17, verso 3, é a oração sacerdotal de Cristo. Cristo declara ali que a vida eterna é conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo, a quem o Deus Pai enviou. Ou seja, a vida eterna não consiste em práticas cerimoniais de uma religião, de uma tradição do cristianismo, em preceitos litúrgicos, em comportamento, em fazer o bem às pessoas, embora tudo isso seja muito importante, e tudo isso pode ser aceito, mas a vida eterna, ela não consiste nesses fatos, nesses atributos. O que Cristo declara aqui é que a vida eterna é conhecimento, é conhecer. Veja aqui no Salmo 23, o verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar a sua providência, não vai me faltar a sua misericórdia, não vai me faltar a sua proteção, não vai me faltar a sua assistência nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, mas acima de tudo, não vai me faltar a instrução que vai abrir os meus olhos para que eu de fato venha a herdar a vida eterna. E é por isso que o salmista Davi aqui, ele vai dizer, guia-me pelas veredas da justiça. Como o bom pastor guia as pessoas, falando do rebanho humano,
Como que o pastor, o bom pastor, ele guia as pessoas na vereda da justiça? Justamente através da instrução. E eu quero apresentar para os amados irmãos nesta noite o Jesus Cristo professor, aquele que veio nos guiar pelo caminho da justiça, aquele que veio mostrar que a vida eterna consiste no conhecimento de Deus, e ele então veio ensinar este reino de Deus para os homens. Ora, nós não temos tempo, e também são vários exemplos, mas eu só quero mencionar alguns, para que os irmãos percebam como Jesus gastou o seu tempo com ensino. No seu ministério terreno, como grande parte, se não a maior parte, do ministério de Cristo foi ensinando as pessoas, para que as pessoas herdem de fato a vida eterna, e não preceitos cerimoniais como tinham os fariseus, mas de fato a vida eterna. E ele diz aqui, em Marcos 4:1, diz que ele ensinou à beira-mar. Em Lucas 4:31, ele ensinou no dia de sábado. Em Marcos 6:2, diz que ele ensinava na sinagoga. Em Marcos 6:6, diz que ele andava pelas aldeias ensinando. Em Marcos 6:34, diz que ele lhe ensinou muitas coisas. Em Lucas 11:1, ele ensinou os seus discípulos a orar. Em Lucas 19:47, ele ensinava diariamente no templo. Ele foi descrito por Nicodemos como mestre. Esse mestre aqui no sentido de professor, vindo de Deus. Em João 3:2. Frequentemente, nós olhamos vários atributos de Cristo, mas com a mesma frequência, nós esquecemos do Cristo professor, aquele que de fato nos ensina o caminho da vida eterna. Podemos ver e lembrar com muita facilidade do amor de Cristo, das misericórdias, da oração, dessas coisas que nós devemos praticar em nossas devocionais. Mas é muito comum, eu temo, que nós venhamos a nos esquecer a necessidade de aprendermos de Deus, para que de fato possamos herdar a vida eterna. A maior parte, eu não tenho dúvida, dos relatos do ministério de Cristo se dá com Cristo ensinando. Por isso nós devemos ensinar os nossos filhos, por isso nós devemos ensinar os membros da nossa família, e ir aumentando este leque aí de pessoas, para que nós possamos ensinar quem de fato é Cristo e o que Ele ensinou. Porque quando Cristo já havia ressuscitado, depois de passar 40 dias instruindo seus apóstolos para que viessem a lançar os fundamentos da igreja, conforme em Atos capítulo 1, versos de 1 a 3, Jesus ficou ensinando após ser ressurreto. E ele deu mandamentos para os apóstolos, que os apóstolos vieram a escrever em suas cartas esses fundamentos doutrinários. Estes ensinos, eles devem ser lembrados e ensinados para que as pessoas de fato possam concretizar a vida eterna. Nós não podemos privar nossos filhos, nós não podemos privar as pessoas que amamos, e nós não podemos privar nenhum ser humano deste ensino. O Sermão da Montanha, o sermão mais completo que existe, o sermão perfeito, que nenhum homem é capaz de reproduzir um sermão como aquele. Nós podemos pregar sobre este sermão, mas criar um sermão desse nenhum homem consegue. É um sermão que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. É um sermão repleto de instruções. Se você quer aprender de Cristo, comece com o sermão do monte, o sermão da montanha. Você vai aprender muitas coisas sobre a vida eterna. Além do discurso no Monte das Oliveiras, o ensino aos seus discípulos. Os gregos, lá no Areópago, quando o apóstolo Paulo esteve no Areópago, os gregos
adoravam um Deus desconhecido, um Deus a quem eles não sabiam nada e que eles desconheciam. Eles tinham medo de esquecer algum Deus, porque eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E o apóstolo Paulo, então, vê aquele altar descrito ao Deus desconhecido e começa a ensinar aqueles homens sobre quem é esse Deus desconhecido. O apóstolo Paulo dedica tempo ali, correndo o risco de ser apedrejado, porque aqueles homens eram pagãos. Mas ele vê aquele altar dedicado ao Deus desconhecido, e Paulo, então, com cuidado, com respeito por aquelas pessoas, ele começa seu discurso dizendo: varões atenienses, vejo que sois zelosos na sua religião e na adoração aos seus deuses, e vejo que erigiram aqui um altar ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus desconhecido que quero vos falar neste momento. O Deus que criou todas as coisas, nele nos movemos, nele existimos. E o apóstolo Paulo então começa a descrever, ensinando aqueles homens sobre quem é este Deus. E há ali algumas conversões, inclusive Dionísio, que é o chefe do Areópago. No dia do Pentecostes, naquele domingo do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, o primeiro sermão pregado sobre a ressurreição de Cristo, que foi do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro prega ensinando aqueles homens a necessidade do arrependimento, que eles devem se batizar, que os seus filhos têm parte na herança, na promessa, e que muitos que ainda estão longe serão chamados por Deus. E o apóstolo Pedro, então, começa a ensinar aqueles homens, e somente naquele momento, 3.000 pessoas se convertem ali. Torna-se real para 3.000 pessoas a vida eterna com Deus. E tudo isto através de um ensino, ou seja, Jesus é um professor. Isso significa que ele veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que o seu povo não morra nas trevas da ignorância, porque as trevas da ignorância a respeito de Cristo é sentença de morte. É necessário que se conheça a luz, que a luz se fez um de nós, que a luz veio ao mundo. É necessário que se conheça quem é esta luz, quais são essas características, quem de fato é Cristo, porque houve a necessidade de Cristo, porque houve a cruz, porque precisou ser sangue derramado, porque ele foi gerado no ventre de uma mulher virgem, porque todas estas coisas é necessário que os homens aprendam. Porque a luz veio ao mundo não para que nós a escondêssemos embaixo das camas, mas para que nós a colocássemos no alqueire, para que as pessoas saibam da luz. Vivemos num mundo de trevas, vivemos numa nação que é uma das nações mais violentas do mundo, vivemos numa nação que é uma das nações mais imorais do mundo. Estamos vendo diante de nós umas meninas, adolescentes se perdendo totalmente numa falsa filosofia, que acreditam que devam amar mais a si mesmo do que amar aos outros, e que com tantos baile funk e tantas outras coisas que estamos vendo diante dos nossos olhos. Uma futura geração que já está começando perdida em trevas, na imoralidade. Muitos no tráfico de droga, muitos em crimes organizados. Os irmãos já viram vídeos de ostentação de criminosos que passam naqueles lugares ali em algumas cidades, que passam ostentando fuzis e tudo. Vocês já olharam o semblante dessas pessoas? Crianças, são adolescentes, são pessoas que estão se perdendo, que estão em trevas por falta de conhecimento, porque não conhecem a Deus, porque temos uma igreja no Brasil que não ensina quem é Cristo, que não ensinam quem é o Deus Pai, que não falam quem é a luz do mundo. E nós corremos o risco também de aprendermos e não falarmos, nos calarmos também.
Então, o primeiro atributo que venho trazer para os irmãos é o Cristo professor. Ele ensinou que o ensino é a base para sermos cristãos. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 45, consta: está escrito nos profetas, e todos eles serão ensinados por Deus. Portanto, todo homem que ouviu e aprendeu do Pai, este vem a mim. Se nós fizermos aqui a contraprova, pegarmos esse versículo e lermos de trás para frente, nós vamos constatar que todo aquele que vai a Cristo é aquele que ouviu e aprendeu do Pai. Isso é a palavra do próprio Cristo. Se a pessoa não ouvir e não aprender do próprio Pai, ela pode ir por uma religião qualquer, inclusive a nossa. Ela pode ir por uma igreja qualquer, inclusive a nossa, mas ela não irá ao Pai. Ela não herdará a vida eterna, porque simplesmente ela não aprendeu sobre Cristo. Não aprendeu. Ela não aprendeu sobre a luz do mundo. Ela não aprendeu do Filho de Deus, o próprio Deus que encarnou e se fez um de nós. Como não ensinar isso para as nossas crianças? Como deixar os nossos filhos esperar eles crescerem para aprenderem, enquanto a correnteza do mundo está levando para um abismo total, moral, ético, de caráter, de honestidade. Todos esses valores estão se perdendo na nossa sociedade. Então, quando nós pensamos em Natal, quando nós pensamos que o próprio Filho de Deus nasceu de mulher, e olhamos esse ministério de Cristo, como negligenciar o ensino? Como negligenciar o Cristo professor? Ele diz aqui, em João 7,17, se alguém quiser fazer a sua vontade, esse ensinamento saberá se é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E por fim, o próprio Cristo, quando ele deixou a grande comissão, lá em Mateus 28, que ele deu algumas ordens para a igreja, antes dele ser assunto aos céus, ele diz assim: ide por todo o mundo, fazendo discípulos. Esta é a ordem para a igreja. Fazendo discípulos em todas as nações, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje temos uma legião de pessoas que são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que simplesmente não conhecem a Cristo. Não conhecem o que foi revelado nas Escrituras, a luz do mundo. Segundo atributo é o Jesus alertador. E eu quero pensar com os irmãos no Salmo 23, verso 4. Olha a segurança que Davi tinha por conhecer o bom pastor. Por conhecer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O segundo atributo que eu quero dizer para os irmãos é o Cristo alertador, que ele veio alertar que existe o vale da sombra da morte. Imagine o mesmo Pai amoroso, o mesmo Pai que tem todos os recursos, o mesmo Pai que quer dar o melhor alimento, a melhor vestimenta, o melhor brinquedo, a melhor assistência médica para o seu filho, que além dele querer manter seu filho na ignorância, não querer ensinar para o seu filho, ele ainda não alerte o seu filho sobre o perigo. Um pai que não alerte o seu filho dos perigos que existem. Cristo, quando ele veio, quando ele encarnou, quando ele começou o seu ministério, quando ele começou os seus ensinos, ele veio nos alertar sobre o inferno. Não há nenhum outro personagem bíblico, nem mesmo os apóstolos, que tanto ensinaram a respeito do inferno, que tanto falaram do perigo iminente que é a pessoa morrer sem conhecer
ao Deus Pai e ao Jesus Cristo a quem Ele enviou. O perigo iminente que é inevitável, porque não tem como segurar o tempo, não tem como evitar a morte, não tem como não chegar neste ponto. Se a pessoa não conhecer ao Deus Pai e ao Cristo que Ele enviou para que tenha a vida eterna, esta pessoa irá padecer no inferno, porque o próprio Cristo ensinou isto. Então, nós vemos que é um Deus que, além de ser professor, veio estar conosco, Ele veio nos alertar sobre os perigos. O vale da sombra da morte. E qual é o maior condutor para o vale da sombra da morte que Cristo veio nos alertar para termos cuidado? O maior condutor para o vale da sombra da morte é o pecado. Depois de curar um homem paralítico no tanque de Betesda, Jesus disse: eis que já estás curado, não peques mais. Agora olha só, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Coisa pior do que ser paralítico, coisa pior do que ficar 38 anos sendo carregado por alguém, coisa pior do que ficar crendo numa superstição, que ele tinha que ir lá naquele tanque todos os dias, porque supostamente um anjo ia mexer nas águas e aquele que fosse lançado primeiro ali seria curado. Coisa pior do que isto. Jesus cura aquele homem e diz: agora cuida de você mesmo, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O condutor para o vale da sombra da morte, que Cristo veio afirmar, veio alertar, é o pecado. Ele mesmo diz que quem comete pecado, o pecado se torna seu senhor. Ele diz assim, em João 5,14, em João 8,34, ele diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem disse isso foi Cristo. Quem comete o pecado da negligência é servo do pecado, tal qual quem é homicida. Quem senta na roda dos escarnecedores, quem zomba da fé, é servo do pecado, tal qual quem comete um adultério. Aquele que está indiferente a Cristo, que trata Cristo com indiferença, é servo do pecado, tal qual aquele que quebra o 8º mandamento e furta, ou aquele que cobiça o que é dos outros, ou aquele que levanta falso testemunho contra alguém, e a lista é enorme. O condutor para o vale da sombra da morte é o pecado. E Cristo, então, Ele veio nos alertar disto, Ele veio nos ensinar o caminho para que tenhamos de fato a vida eterna. Mas Ele veio nos alertar que existe o vale da sombra da morte. Em Lucas 6,26 Ele diz: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois da mesma maneira fizeram seus pais aos falsos profetas. Então, e se nós olharmos lá em Lucas 13, quando caiu a torre de Siloé e matou algumas pessoas ali estavam dizendo: não, essas pessoas morreram porque estavam em pecado, por isso que a torre caiu sobre eles, porque eles estavam em pecado. E Jesus então intervém e diz assim: olha, se vocês não se arrependerem, todos de igual forma perecerão. E em João capítulo 8, verso 58, ele diz: se não credes, obrigado, Deus abençoe, se não credes que eu sou, a mesma expressão que Deus usa ali para Moisés, eu sou, morrereis em vossos pecados. Há um fato aqui, irmãos, que nós não podemos negligenciar. Jesus nos ensina nos alerta sobre o pecado.
Jesus nos alerta sobre os falsos mestres. Olha só que no Salmo 23, quando Davi está falando do pastor, do bom pastor, que ele vai falar: estou alertado que o Senhor está comigo, existe o vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, não temerei mal algum. Não temerei, eu sei que existe, o Senhor me alertou que existe, eu sei disso, estou ciente disto. Não temerei mal nenhum, porque o Senhor me ensinou o caminho da justiça. O Senhor está comigo. Aí ele diz aqui: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é só advertência, não é só cajado, é bordão também. O cajado era aquele pedaço de madeira, todo mundo sabe, com uma espécie de laço na ponta, um laço de madeira, que servia para conduzir a ovelha, para tirar ela de algum lugar. É como se fosse uma coleira de cachorro, vamos dizer assim. O pastor punha no pescoço da ovelha e conduzia ela para cá ou para lá, dava uma batidinha para cá e para lá. O bordão era para defesa. Se viesse um lobo, se tivesse alguma coisa, era a vez do bordão. Não era só cajado, não era só conduzir as ovelhas, era espantar os lobos. E Jesus então ele começa a falar dos falsos mestres. E como proliferaram os falsos mestres. Em todos os lugares existem falsos mestres. Na igreja reformada existem falsos mestres. Nós não somos melhor do que ninguém, não. Em todos os lugares existem os falsos mestres. Mas tem o mesmo Cristo que veio nos alertar sobre isso. A Bíblia, você sabia que a Bíblia fala mais de falsos mestres do que de Satanás? A Bíblia ela faz mais alerta a termos cuidado com o mercenário, com os falsos mestres, do que Satanás. Lá em João 10, quando o Senhor Jesus ele diz: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele está se referindo aos falsos mestres. Esse ladrão que Jesus se refere ali são os mercenários. É claro que podemos interpretar com Satanás também, não está errado não que interpreta com Satanás, porque Satanás está por trás dos falsos mestres. Mas ele está se referindo diretamente aos falsos mestres. O pastor, ele tem cuidado com a ovelha. Ele cuida da ovelha, ele alerta a ovelha, ele ensina a ovelha. Ele se preocupa com a ovelha. Se a ovelha se perder em algum lugar, ele vai tentar encontrar ela. Ele vai tentar trazer ela de volta. O mercenário quer a gordura da ovelha. O mercenário quer a carne da ovelha. O mercenário quer se alimentar, quer tirar o que a ovelha tem para oferecer. Ele quer usufruir da ovelha. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quando Davi, ele diz aqui no verso 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que o povo de Deus tem que falar? Obrigado, Senhor, pelo cajado que me conduz pelo caminho, e pelo bordão que espanta os lobos que querem a minha gordura e a minha carne, que querem tirar o que puderem de mim. Obrigado pelo cajado e pelo bordão. Então Cristo ele veio alertar sobre o inferno, ele veio alertar sobre o pecado, ele veio alertar sobre os falsos mestres. E ele diz aqui: cuide de ti mesmo. Lá em Marcos 9, 43, 44. Se tua mão te faz tropeçar, corte-a. Melhor te é entrar aleijado na vida do que ter as duas mãos e ires para o inferno, ao fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre. O fogo que nunca se acaba e onde o verme não morre. Tem uma teoria de judeus messiânicos, nós não cremos nisso porque nós não encontramos um fundamento bíblico para defender isso, não defendemos isso, né? Mas também não negamos porque simplesmente a Bíblia não fala. Mas existe uma teoria entre judeus messiânicos, os judeus convertidos a Cristo, que dizem que nesta passagem
Quando eu falo o verme não morre, é porque da mesma forma que o eleito, o salvo, ele vai estar no paraíso com um corpo glorificado, o ímpio, ele vai estar num corpo de verme, no inferno. Um verme que vai sofrer todas as adversidades do fogo que não se apaga. Vai desejar morrer, mas não morre. Um verme que não morre. E esse inferno é tão real, que o próprio Cristo revela para João no livro do Apocalipse, que a fumaça do tormento daqueles que estiverem lá subirá pelo século do século. Não só a fumaça do tormento. Então Jesus ele veio alertar sobre essas coisas. Então nós vemos o Jesus professor, nós vemos o Jesus alertador e nós vemos o Jesus perdoador de pecados. Veja aqui no Salmo 23, versos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem é este que Cristo vai preparar uma mesa na presença dos adversários, vai ungir a cabeça com óleo, vai fazer o cálice transbordar? Quem é este que a bondade e a misericórdia seguirão ele todos os dias da vida, e que habitará na casa do Senhor todos os dias, a vida eterna real? Quem é este? Eu vou te falar quem ele é. O perdoado, aquele que alcançou a graça do perdão, é este. O penitente, aquele que reconheceu ser um miserável pecador, aquele que confessou, aquele que se detestou por ser pecador, aquele que reconheceu que estava em miséria espiritual e que precisava da luz, este que clamou a Deus pedindo por perdão, é este que terá uma mesa preparada na presença dos adversários, terá a cabeça ungida com óleo, verá o seu cálice transbordar, sentirá a bondade e a misericórdia sobre ele todos os dias, e habitará para todos sempre na vida eterna. É o perdoado, é o penitente. Porque entre os homens não há nenhum sequer que não tenha sido destituído da glória de Deus por causa do pecado. Não há nenhum sequer, nenhum de nós. Mas o que alcançará a graça é aquele que alcançará o perdão. E é por isso que lá em Mateus ele vai repetir a profecia de Isaías, que fala que ele não esmagará a cana quebrada. Ele não vai esmagar aquele que está quebrado. Ele não vai pisar naquele que está quebrado. Ele veio para restaurar e não para esmagar. Ele veio para buscar o perdido. Se algum de nós se sente quebrado espiritualmente, se algum de nós se sente sem perdão, se algum de nós se sente incapaz, se algum de nós se sente desprestigiado por alguma coisa, se algum de nós se sente com a alma gelada, com solidão, com angústias, com tristeza, saiba que este professor, que este alertador, ele é também o perdoador, e ele não vai esmagar aquele que está fragilizado. Ele vai estender a mão e ele vai restaurar. Ele não vai quebrar, ele não vai esmagar a cana quebrada. Nós podemos estar quebrados pelo pecado, mas ele veio nos restaurar. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E quando nós vemos aqui, amados irmãos, sobre isto, em Marcos 2,17 ele diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em Lucas 19,10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas 1:76, 77 diz: sim, e tu, filho, serás chamado o profeta do Altíssimo, pois irás diante do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar conhecimento da salvação ao seu povo e a remissão dos seus pecados, ou seja, o perdão. Imagine o mesmo pai que tem todos os recursos, que dá tudo que ele pode de bom e do melhor para os seus filhos, mas que quer manter o seu filho na ignorância.
Imagina esse mesmo pai, que tem todos os recursos, que não alerta os seu filho do pecado. Imagina que esse mesmo pai, que tenha todos os recursos, não perdoe seu filho por algum dos seus erros. Eu quero dizer para os irmãos, que a culpa corrói, a culpa devasta a pessoa, a culpa é cruel, o sentimento de culpa destrói um ser humano. E eu quero dizer para os irmãos, é muito difícil encontrar alguém que não tenha pelo menos uma culpa na sua consciência. Por isso, é tão necessário um perdoador como este. Quando Cristo estava pregando, e aqueles homens, havia uma multidão numa casa, num local ali, e aqueles homens queriam levar um paralítico, não havia como passar por aquela multidão, aquele homem estava numa cama, talvez um tetraplégico, eu não sei. Eles tiraram os amigos daquele homem, confiavam tanto em Cristo, que Cristo poderia curar aquele homem. Então seus amigos subiram no telhado, tiraram as telhas, desceram aquele homem com a corda. E quando colocaram aquele homem ali, Cristo falou: os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus começaram a criticar Cristo. Como assim perdoar pecados? E ele fala: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E Cristo então, conhecendo o que havia, a raiz de mal que estava no coração daquelas pessoas, Cristo fala assim: que vos parece? É mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Para um homem que teve que não saía da cama, teve que 4 amigos levarem ele até lá. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Aí todos ficaram olhando, e Cristo falou para aquele homem: levanta e anda. Pega tua cama e leva ela a você, nos seus braços, porque agora você consegue carregar sua cama. Você agora não precisa mais ser carregado por ninguém, porque aqui está quem tem poder para perdoar pecados. Então em Deus há perdão para os pecados, para que os homens o temam. Lá em Lucas, capítulo 7, versos entre 44 e 48, ele diz: ele se voltou para a mulher e disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas ela lavou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com bálsamo. Portanto, eu te digo, seus pecados, que são muitos, estão perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse-lhes: perdoados estão os seus pecados. Como os apóstolos vêm dizer depois, o amor encobre multidão de pecados. Então, amados irmãos, que neste Natal nós podemos lembrar que existe o professor, e que sem aprender o caminho da justiça, ninguém entrará no céu, por mais fiel que seja a sua igreja. Se não aprender de Deus e de Cristo, não terá a vida eterna, por mais fiel que seja a igreja onde ele congrega. Tem que aprender de Cristo. Também que nesse Natal nós lembremos do alertador, que Cristo veio nos alertar que existe sim o vale da sombra da morte. Ele não nos omitiu esta informação. Por isso nós podemos passar pelos perigos sem temer nada, porque Ele está conosco. E que não é só cajado, é cajado e bordão. Cajado para nos conduzir e bordão para nos proteger daqueles que querem tirar a nossa gordura. E existe o perdoador, porque sem perdão de pecados
ninguém, absolutamente ninguém, entrará no céu. Quero convidar você que feche seus olhos, vamos fazer uma pequena oração.